Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Hart, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A gente vai dar continuidade ao processo então de colonização na América. A gente começou na aula anterior falando um pouco sobre a colonização espanhola, então a gente hoje vai falar sobre a colonização inglesa na América, certo? Então pegue seu livro didático, venha comigo, que a gente vai trocar algumas ideias importantes e vamos começar justamente lá pela página 10, porque é lá no finalzinho da página 10 que a gente inicia esse conteúdo de colonização inglesa na América, aqui bem no final, certo? E algumas características, então, são importantes que a gente não pode perder de vista. Quando os espanhóis e ingleses vieram para a América, havia uma preocupação muito grande da exploração do território, da exploração da riqueza, principalmente por parte dos espanhóis. Já os ingleses tinham uma percepção diferente sobre o território. Vocês já devem ter em algum momento escutado aquela expressão de colonização de povoamento e de colonização de exploração. A gente não vai usar essas expressões aqui, mas elas nos ajudam a entender um pouquinho as diferenças dos interesses dos europeus quando vieram para cá. Os portugueses e espanhóis tinham uma preocupação muito grande com uma exploração imediata, né, de arrancar o máximo possível de riquezas para enriquecer a metrópole. Já os ingleses que para cá vieram, ou seja, que formaram as 13 colônias que a gente vai entender já já, eles tinham um objetivo um pouco diferente, que era construir um novo lar, construir uma extensão, né, um novo espaço, uma nova sociedade, e aqui acumular suas riquezas e construir suas vidas. Então por isso que a gente fala às vezes, em alguns momentos, que portugueses e espanhóis estavam preocupados em construir uma colônia de exploração, enquanto os ingleses estavam preocupados em construir uma colônia de povoamento, certo? Mas obviamente que a gente vai ver que tem outros detalhes, tá? Mas a primeira coisa que você vê quando você lembrar de colonização inglesa na América, é lembrar que então aqueles que para cá vieram para fazer essa colonização vieram com outros objetivos, certo? Sempre lembrando que a questão religiosa é muito importante para a gente entender por que tantos ingleses vieram para cá. A Inglaterra vivia sob um regime monárquico que tinha o anglicanismo como religião oficial, certo? E por causa disso havia uma perseguição muito forte aos puritanos, os calvinistas. Lembram da Reforma Protestante? Pois é, os calvinistas puritanos sofriam uma intensa perseguição porque durante o período que a gente está estudando aqui, do século XVII, o anglicanismo foi colocado como religião oficial da Inglaterra. Houve uma tentativa no século XVII de constituir o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Então isso fez com que houvesse uma perseguição muito grande àqueles que não professavam a religião anglicana, no caso os calvinistas, os puritanos. Muitos, por acreditar que não tinham mais espaço na Inglaterra e acreditar que essa perseguição era um sinal de decadência da Inglaterra, vinham para as 13 colônias. Muitos vinham fugidos, outros vinham por conta própria nessa ideia de construir uma nova sociedade. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso aconteceu. Os portugueses e espanhóis controlavam de forma muito rígida os negócios da colônia, cada centímetro de terra, os portos, enquanto que lá nas 13 colônias, onde hoje são os Estados Unidos, os ingleses não tinham esse domínio. É uma coisa que a gente chama de negligência salutar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas os ingleses estavam envolvidos em problemas internos dentro da própria Inglaterra e eles não podiam então ficar tomando conta dessa colônia. Então vamos somar os elementos: a questão religiosa, ou seja, os puritanos que se viam insatisfeitos ou perseguidos pelo anglicanismo, a questão da incapacidade na Inglaterra de controlar o território. Então esses colonos que vinham para cá, para as 13 colônias, tinham mais liberdade de construir riqueza, de acumular. A gente os chama de pais peregrinos, que eram esses calvinistas que estavam em busca dessa nova vida. Aqui na sua página 11 tem uma imagem bem interessante deles. Então, é bem bacana da gente trabalhar esse elemento. E aí vamos se formar, então, como você vê aqui no final da página 11 e no início da 12, as chamadas 13 colônias. Observem bem no mapa que a gente tem aqui na tela, eu estou dando um pequeno zoom nele, que a região que está sendo ocupada nesse primeiro momento, e essa é uma informação importante,
é a chamada costa leste dos Estados Unidos hoje. Então as 13 colônias que estão se formando são essas aqui, que tem essa entrada muito estratégica para o Oceano Atlântico, por onde circulam as mercadorias. A gente vai ver também que, inclusive, era feito um comércio triangular aqui, muitas vezes. Esse comércio triangular era feito entre 13 colônias, América Central, África, ou às vezes 13 colônias, África e Inglaterra, né? Mas esse é o chamado comércio triangular. Então, perceberam aqui onde estão as 13 colônias? A gente tem a legenda do mapa que fala da ocupação inglesa até 1760, a ocupação efetiva até 1700, onde estão cidades, limites coloniais, os rios. Mas para vocês entenderem, então, que as chamadas 13 colônias, ou seja, o que dá origem aos Estados Unidos, pessoal, é esse conjunto de colônias que está na costa leste. Depois nós vamos estudar, vai haver a expansão para o oeste. Aí a gente conversa um pouco mais sobre isso num outro momento, tá? Mas então deu para todo mundo perceber, né? Aqui a gente tem no seu material, você não precisa decorar, obviamente, o nome dessas 13 colônias, mas naturalmente quando você começar a ler os nomes, você vai ver que são nomes familiares para quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos aqui. Então essas são as 13 colônias, esse é o processo de formação desta nação que está começando a se dar. E uma característica que a gente nunca pode perder de vista ao falar sobre 13 colônias é a ideia de destino manifesto. Esse povo que para lá ia, calvinistas, puritanos, acreditavam de forma muito clara que eram um povo predestinado por Deus para ocupar esse território, para construir uma nova sociedade e para dar um exemplo para a humanidade. Isso vai afetar muito a vida dos indígenas. Os povos nativos americanos vão sofrer muito com isso, porque eles não cabem no projeto de sociedade desses calvinistas puritanos e vão sofrer uma enorme violência ao longo desse período. Então o destino manifesto está muito relacionado a isso. A crença dessas pessoas de que receberam uma predestinação para salvar a humanidade. Isso vai influenciar muito a gente entender os Estados Unidos até os dias de hoje, certo? Então, pessoal, não percam de vista essas características aqui, tá? E aos poucos vai se formando, então, nas 13 colônias, algumas diferenças, certo? A região ao norte vai ficar mais ocupada de produtos manufaturados, a região mais ao sul de produtos agrícolas, e a mão de obra escrava, o tráfico de escravizados vai ser mais intenso para a região sul das 13 colônias, certo? Então, lembrem-se disso sempre que a gente for pensar em 13 colônias. Antes de fechar, então, eu queria mostrar para vocês aqui uma pequena síntese, então, que eu fiz aqui brevemente, usando o quadro branco, certo? Quando lembrar de colonização inglesa na América, lembrar desse processo de violência contra os nativos, lembrar que só foi possível essa colonização porque havia essa negligência salutar da Inglaterra, a Inglaterra não dava conta de fiscalizar. Os peregrinos puritanos que vieram por causa da perseguição religiosa formar as 13 colônias que se organizavam nesse comércio triangular com África, América Central, Europa, ou a América Central, 13 colônias e África, e por aí vai. Então essa relação está muito forte. A gente pode dizer também que essa relação, eu vou puxar mais uma seta aqui para ficar claro, essa relação dos peregrinos puritanos com a violência contra os nativos é muito forte por causa daquilo que a gente acabou de falar, o chamado destino. Deixa eu escrever direitinho aqui para ficar mais fácil. Destino manifesto. Vamos colocar aqui também no nosso esquema para você visualizar. Se quiser, ó, dá um print da tela aí para você estudar depois, certo? Então aqui um pequeno esquema daquilo que a gente acabou de estudar. Para a gente fechar, então, esse primeiro momento da nossa aula, eu queria chamar você, então, para a famosa sessão Outras Histórias. Aquela sessão que a gente toma conhecimento de outros povos na mesma temporalidade, né? E aqui a gente está falando sobre os galeões espanhóis que tomavam conta do Oceano Atlântico e da pirataria como uma prática muito comum naquele momento. E a pirataria naquele momento não era uma coisa extraoficial não, viu, gente? Muitas vezes
os monarcas incentivavam a pirataria como forma de pilhar, de receber riquezas. Então a seção Outras Histórias vai falar sobre os piratas, certo? Vai falar sobre esse mar perigoso que era o Oceano Atlântico, com as disputas comerciais, militares e tudo isso, certo? Então é interessante aí a seção Outras Histórias para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. A gente vê muitas histórias, né, literárias de piratas e etc. E esses piratas existiram e muitas vezes eles não estavam na marginalidade, eles estavam no círculo de poder mais próximo dos reis aí que a gente pode imaginar. Então, esse período que a gente está estudando então de expansão ultramarina, de colonização da América, era também um momento em que os mares eram extremamente perigosos, certo, pessoal? Então, neste primeiro momento aqui, é esse o recado que eu queria dar para vocês e a gente se vê daqui a pouco na sequência para a gente conversar um pouco mais sobre as atividades que tem nesse capítulo aí para gente.